Olá pessoal, vamos retomar a nossa aula, nosso último bloco, para a gente poder finalizar essa parte da condição jurídica do estrangeiro. Lembrando que nós ainda temos muito a ver, não é isso? Esta é uma primeira aula, eu acredito que sejam necessárias mais uma ou duas para nós fecharmos a questão da condição jurídica do estrangeiro. O material vai chegar até vocês. E vamos dar continuidade. No último bloco nós falávamos acerca do decreto do governo Bolsonaro que concede a circulação sem vistos a 4 nacionalidades, canadenses, australianos, japoneses e estadunidenses. E vamos continuar a nossa análise do ingresso e permanência do estrangeiro em território brasileiro. Então, nessa questão das crises migratórias que nós acabamos de falar, é possível, não é, Breno? Talvez vocês façam essa pergunta aí de casa. É possível que, com esse contexto de crises migratórias, algum estrangeiro se apresente para a autoridade brasileira sem um passaporte? Eu digo a vocês que isso é possível, E aí, o que o Brasil pode fazer? O Brasil, como autoridade, como país acolhedor, ele pode flexibilizar, Então nós temos hoje um documento, um costume internacional, um documento conhecido como laissez-passer, Vou colocar aí na tela para que vocês possam enxergar melhor. É um termo francês que significa deixa passar, não é? O laissez-passer ele é comum para países que não são reconhecidos, não é isso? Então hoje o Brasil, qual é o único país hoje que o Brasil não reconhece? É a República Árabe do Sahrawi, a República Árabe do Sahrawi é o único país que o Brasil não reconhece com esse status. Então para esses estrangeiros seria necessário o laissez-passer, e para aquele que não possui o passaporte, para ele também será necessário essa concessão. Pessoal, sobre o visto especificamente, a gente falou sobre o passaporte, sobre o ingresso e permanência do estrangeiro, vamos falar sobre o visto. Galera, o que vocês precisam entender primeiramente? O visto, ele não é uma obrigação do Estado. O Estado não é obrigado a conceder. O visto, ele é uma cortesia. Então, se o estrangeiro atende aos requisitos estabelecidos pelo Estado, ele terá direito ao visto. Se não atende, não terá. A gente, por exemplo, talvez alguns de nós aqui já tenham tentado o visto americano, o visto como turista, o visto como residente, não conseguiu. Por quê? Não atendia aos requisitos estabelecidos pelo país. Os americanos têm um interesse específico, eles querem que as pessoas que vão para lá, que elas tenham um perfil de consumo mais ligado ao turismo, ou se pretendem trabalhar de uma função que é carente lá, enfim. O visto ele vai ser concedido pelo país se o estrangeiro atender às suas exigências. Então, quando o país entender que a presença do estrangeiro em seu território ela é adequada, ele vai conceder o visto. E aí nós vamos analisar aqui junto, está aí na tela para vocês, o primeiro artigo da Lei 13.445 de 2017, que diz o seguinte: o visto ele não será concedido em quais hipóteses? Aí nós temos 3 incisos do artigo 10. O primeiro diz o seguinte: a quem não preencheu os requisitos para o tipo de visto pleiteado. Então nós vamos ver daqui a pouquinho que existem tipos de visto. O Brasil, por exemplo, estabelece o visto de turismo, o visto de moradia, o visto diplomático. Para cada situação de viagem do estrangeiro, para cada situação de ingresso do estrangeiro em nosso território, tem um visto específico. Então, por exemplo, no visto de turismo, o estrangeiro não pode trabalhar no visto de turismo, ele não pode exercer atividade remunerada. Se ele não cumpre esse requisito, está fora, não pode permanecer no país, não pode nem entrar.
Então, esse inciso primeiro, ele diz: o visto não será concedido a quem não cumprir os requisitos. Inciso 2. A quem comprovadamente ocultar condição impeditiva de concessão de visto ou de ingresso no país. Então, eu peço um visto de residência, mas eu não pretendo, não tenho residência, não tenho lugar para ficar no Brasil, não é isso? Estou vindo com outros intuitos. Ou, por exemplo, eu falo que sou maior de idade de acordo com a lei brasileira, mas não sou, não é isso? Falo que sou de nacionalidade, apresento um passaporte falso, isso pode fazer com que o visto seja perdido. Ou não seja nem concedido, melhor dizendo. Inciso 3. A menor de 18 anos, desacompanhado ou sem autorização de viagem por escrito dos responsáveis legais ou autoridade competente. Isso aí o inciso 3, ele é autoexplicável. Então, só lembrando a vocês, nós temos 3 tipos de visto vigentes na legislação brasileira. Quais são eles? Só para fixar aí. O visto de visita, que é a mesma situação do visto de turismo. O visto temporário. O visto temporário é para aqueles que pretendem residir no Brasil temporariamente, sem ânimo de definição, sem que tenha vontade de ficar residente em definitivo, tá? E nós temos o visto diplomático. Então nós vamos começar a falar de cada um deles. O visto de visita, conforme está aí na tela de vocês, ele está lá no artigo 13 da Lei 13.445 de 2017. Ele tem alguns requisitos. Então, o primeiro requisito que o artigo 13 enumera é a estadia de curta duração. O estrangeiro não pode ter a intenção de ficar muito tempo no país. O interessante é que o artigo não fala o que é curta duração, né? O artigo não fala se essa curta duração são 3 meses, 6 meses, 1 ano, não é isso? Aí vai ficar ao critério da autoridade no momento de concessão do visto. Outro requisito importante é que o estrangeiro não tem a intenção de estabelecer residência em definitivo. Ele não tem a ideia de estabelecer residência, mas ele seja de passagem no nosso território apenas para turismo. E quais são as hipóteses, né? Nós vamos ver que o visto de visita, ele não é só para turismo, que pese eu ficar repetindo a questão do turismo, mas ele não é só de turismo. Quais são as hipóteses? Turismo, negócio, apenas trânsito, vai permanecer no Brasil alguns dias para ir para se deslocar a outro lugar, a atividade artística ou desportiva. Então, na época das Olimpíadas, muitos vistos de visita foram concedidos ou de alguma forma flexibilizados, né, pelo Comitê Olímpico, mas para a prática desportiva é necessária a concessão de visto de visita de acordo com a legislação brasileira. Então, o artigo ainda traz outras hipóteses previstas em regulamento. Então, o legislador deixou um espaço para o presidente da República editar uma norma que amplie ou restrinja, restringindo porque a lei já traz as hipóteses básicas, mas que amplie essa possibilidade de concessão de visto. Então, pessoal, algumas observações importantes sobre o visto de visita. É vedado ao beneficiário que ele, como eu falei lá atrás, exerça uma atividade remunerada. Então, se ele vem para o Brasil com o intuito de trabalhar, o visto a ser concedido é outro, não o visto de visita. A exceção, tá, pessoal? O visto de visita ele não será exigido em casos de conexão ou escala no território brasileiro. Então, assim, acho que vocês já viram isso até em filmes, documentários. Todo aeroporto ele tem uma área internacional, né? Então as pessoas circulam sem necessidade de apresentar visto. Então, ali dentro do aeroporto, né, a pessoa pode circular, permanecer no território do país sem a necessidade de um visto para isso. Então, escala, conexão, não exige a apresentação de visto de visita. E o visto temporário? Está lá no artigo 14. Quais são os requisitos do visto temporário? Deve ser estabelecida a residência por tempo determinado. Então, não é uma residência de forma estendida, né? Tem que ter tempo de chegada ou de saída, mas óbvio,
né? É uma estadia maior do que no visto de visita, né? Para quem deseja o visto temporário, ele pretende ficar mais tempo no território brasileiro do que no visto de visita. E quais são as hipóteses do visto temporário? Para quais casos ele será concedido? Para pesquisa, para ensino ou extensão, né, na área acadêmica, tratamento de saúde, acolhida humanitária, estudo, trabalho, férias, atividade religiosa, entre outras hipóteses que aí podem ser ampliadas em um decreto próprio, em um regulamento próprio. E o visto diplomático, né? O visto diplomático vai ser concedido a autoridades e funcionários estrangeiros que viajam ao Brasil em missão oficial, em caráter transitório ou permanente. Pessoal, o visto temporário, em regra, não chega nem a ser concedido, né? Não é nem preciso, por exemplo, presidente dos Estados Unidos, da Argentina, da Venezuela, de qualquer lugar, vem visitar o Brasil. O Brasil não vai exigir um visto, né, para que esse presidente entre no Brasil, no nosso país. Não vai exigir. Mas está aí previsto em lei. É claro, né, funcionários de consulado, de embaixada, aí sim. Mas eu digo a vocês, né, para as autoridades do alto clero, como o pessoal gosta de dizer, não é necessário. Né, vai ser necessário aí para o pessoal que vem trabalhar nas embaixadas, os consulados, eles vão usar do visto diplomático. Tá, pessoal? Na nossa próxima aula, vou até colocar na tela para vocês, nós vamos falar do exercício de direitos políticos e restrições aplicadas ao estrangeiro. Então, nós vamos trabalhar esse tema na nossa próxima aula. Só para adiantar um pouquinho, para vocês ficarem pensando e ansiosos, né, no momento de nós nos encontrarmos novamente. Desejo a vocês que vocês tenham uma boa, né, quarentena aí, na melhor das hipóteses, para que vocês cuidem da mente de vocês, da saúde de vocês, né, dos seus familiares. Espero que a gente esteja juntos em breve, né, nas aulas presenciais, e que toda essa situação passe logo. Mas isso só vai passar se o quê? A gente atender as autoridades públicas, né, as autoridades políticas, a gente entender que a quarentena é importante, o isolamento social é importante, exige o sacrifício de alguns de nós, e tenho certeza que isso vai passar logo. Então, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.